Bom dia. Começa o fim de semana e eu precisava trocar esta reflexão com vocês. Os episódios do Chile têm trazido muitas reflexões, pelo menos àqueles que querem sincera e honestamente compreender o que vem acontecendo. E evidentemente que nós falamos, e quando falamos, nós lidamos a partir do nosso local, do nosso momento histórico, da nossa condição existencial verdadeiramente. É claro que eu tenho que levar em conta o governo que está no Brasil. Evidente que eu tenho que levar em conta os atores políticos que estão no nosso país. Evidente que eu não posso desconsiderar que muita coisa que acontece no âmbito das declarações políticas do governo brasileiro são verdadeiras bobagens, produto do rigoroso despreparo daqueles que tomaram conta do governo brasileiro. Mas as urnas fizeram este governo brasileiro e não outro. Nós precisamos pensar que o fenômeno do Chile, ele não é um fenômeno isolado. Nós precisamos pensar que não há como se produzir uma análise minimamente responsável a partir de flashes que ocorrem, que se dão, que se expressam numa única semana ou numa sucessão de eventos que se encadeiam num dado momento histórico. Nós precisamos fazer com que este momento histórico seja medido e levado atrás, buscar suas causas imediatas e imediatas. Mas eu passo aqui só para dizer o seguinte: percebam, o fenômeno chileno, que o governo brasileiro considera, a partir daquele seu assessor, que é um ridículo, um guri ridículo, né? Uma engendração do comunismo cubano sobre a sociedade. É uma vergonha, não vale a pena repetir o que esse cara acha, mas eles acham que o comunismo está organizando as manifestações de rua que têm acontecido aqui na América Latina. Né? Isso é um escândalo que basta as pessoas verem os jornais e perceberão que o setor do governo brasileiro, vou chamar de a desinteligência que tomou conta do governo brasileiro, não consegue compreender as coisas. Ou, se existem os que compreendem, eles também disso fazem disputa político-ideológica. Mas eu não falo para eles, eu falo para vocês. Né? E para nós compreendermos as coisas que estão, às vezes, incubadas, prontinhas para começar. Vocês lembram que na França teve o movimento dos coletes amarelos? Lembram? Pois no Iraque existem movimentações populares contra o governo. No Líbano, eclodiram movimentações populares contra o governo. Isso agora. Isso tudo ao mesmo tempo em que acontecem as coisas no Chile. No Equador, aconteceu a mesma coisa. A Bolívia, agora com movimentos populares em vista da eleição, da quarta eleição do Evo Morales. Em Hong Kong, na China, movimentos populares se levantam contra o governo central de Xi Jinping. Na Argentina, as coisas estão tão violentas, estão tão horrorosas que existem famílias que caçam, literalmente caçam para comer. Percebam que o ultraliberalismo, e o Chile mostra isso com toda clareza, ele tem problemas e problemas muito importantes. E qual é o problema fundamental do ultraliberalismo? É a maximização da desigualdade social. E a desigualdade social, ela cria determinados germes no sentido de inocular determinados processos de resistência pela sobrevivência, que acaba, a partir de determinadas situações, de determinados pontos, de determinados episódios, a eclosão ou a explosão
de manifestações populares tendentes a questionar o governo de plantão. No Chile foi o caso dos 20 centavos para o metrô, mas o caso não é os 20 centavos do metrô. O caso é que 70% dos aposentados chilenos ganham menos de 70% de um salário mínimo. A educação é totalmente privatizada. A saúde é totalmente privatizada. Ou seja, as pessoas não têm acesso aos bens públicos. Os coletes amarelos também se manifestaram a partir das questões do aumento de combustível, das questões previdenciárias. No Equador, o que fez eclodir foi o aumento dos combustíveis. Não precisamos ir longe, venha ao Brasil de 2013. O que fez eclodir aquela sequência de movimentações de 2013 foi o aumento no transporte público. Então, nós precisamos compreender um pouco o que está acontecendo no mundo para ter um pouquinho de prevenção, precaução e preparação para o que pode acontecer amanhã ou depois, bem aqui do nosso lado e nas nossas avenidas. Macron, o Lenin Moreno, Macri, Pinheira, são todos titulares de governos ultraliberais. E vejam bem, existe um fenômeno que precisa ser estudado e compreendido, que é o fenômeno húngaro, Orbán. Agnes Heller, ela classifica o governo Orbán, que desde 2010 manda na política húngara, como uma tirania. Ela não fala de fascismo, não fala de populismo, não. Fala de tirania. Por quê? Porque lá tem oposição estabelecida, existe um sistema, aspas, democrático, que na última eleição a legislação foi modificada, etc. e tal, mas existem partidos estruturados, etc. e tal. Qual é o elemento fundamental do governo Orbán? São os temas relativos às etnias e à nacionalidade. Vejam, pobres ciganos votam em Orbán. Por que será? Por que esse fenômeno acontece? Por que será que Orbán, por intermédio do Estado, regula preços de combustíveis, preços de transporte público? Por que será? Porque isso gera um diálogo com um determinado tipo de população que perdeu o sentido de cidadania e se movimenta como massa. E o tema da nacionalidade gera a necessidade de um pai, de um protetor, de alguém que, agindo por intermédio do aparato de Estado, protege essa massa de pobres. A sorte brasileira é que esses caras que estão no governo são um bando de incompetentes e não têm muita ideia do que fazem. Mas Orbán, por exemplo, estabeleceu um processo de guerra cultural que dominou as universidades e as escolas, nomeando chanceleres para estabelecer uma política educacional a partir do seu partido. Isso acontece. Erdogan, na Turquia, faz a mesma coisa. Ora, compreender esses movimentos é tentar compreender aquilo que pode acontecer no nosso terreno. Então é simples. Simples. Não no sentido de estruturar uma análise completa, mas é ver que o que está acontecendo no Chile não é só no Chile. Passa pela França, pelo Líbano, pelo Iraque, pelo Equador, pela Venezuela, pela Bolívia. E já passou aqui pelo Brasil em 2013. O momento é de pensar e de estudar, pelo menos aqueles que têm esta pretensão de compreender o que acontece no nosso país. Um grande abraço, vamos conversando, lá de vez em quando, mas vamos conversando. Abraço.